Olá, igreja. Olá a todos. Antes de começar o tema de hoje, eu gostaria de fazer um adendo ao vídeo sobre felizes os que morrem no Senhor. Acho que é ocasião de deixarmos de comentar alguns outros casos de ressurreição, né, que são registrados na palavra, além da ressurreição de Cristo. Por ocasião da morte de Jesus, nós já citamos rapidamente no outro vídeo, em Mateus 27, 51 e 52, nós temos: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então nós comentamos rapidamente sobre essa passagem. Também em Marcos 5, 35 a 43, nós temos a ressurreição da filha de Jairo. Ela havia morrido e foi ressuscitada pelo Senhor. Em Lucas 7, de 11 a 17, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Também tinha morrido e foi ressuscitado pelo Senhor. Em João 11, de 1 a 46, temos a ressurreição de Lázaro, que era amigo de Jesus, que era irmão de Maria e de Marta, ficou sepultado por 4 dias, né? E é a única situação na Bíblia onde nós vemos que Jesus chorou, no versículo 35. Então, Marcos, em João 11, versículo 35. Ainda em Atos 9, versículos de 36 a 42, nós temos a ressurreição de Dorcas, ou Tábita. É o mesmo nome, tradução em outra língua do mesmo nome, Dorcas ou Tábita. E esta foi executada por Pedro. Bem, tirando esse adendo, né, nós vamos entrar no tema de hoje, então, que é o Deus Triuno. Nós vamos falar sobre Deus Triuno. Nós vamos ocupar 2 vídeos também para não ficar muito extenso. Então nós vemos que a Bíblia nos revela que Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um mistério. A vida também é um mistério. E dentro de nós há um Espírito, que também é um mistério. Zacarias 12:1 nos diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então você vê a importância que o Senhor dá à formação do espírito dentro de nós, né? Ele estendeu o céu, ou seja, ele fez todo o universo, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. João 4:24 também diz assim: Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para a gente adorar o Senhor, nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade, com o nosso espírito. O Deus triuno é um mistério, e não é para entendermos, e sim para desfrutarmos. Então, não vamos nos preocupar muito em entender o Deus triuno, mas sim em desfrutá-lo. Apesar de não podermos encontrar o termo triuno na Bíblia, podemos relacionar o fato da trindade, da deidade à palavra. Deus é apenas um. Vemos isso tanto no Velho como no Novo Testamento. 1 Coríntios 8, 4, parte B do versículo diz: não há senão um só Deus. Isaías 45, 5, primeira parte do versículo 6, diz: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. É um só. Em vários versículos, o Senhor diz: não há Deus além de mim. Ele não diz: não há Deus além de nós. Mas ele fala: não há Deus além de mim. Singular, porque é apenas um. Salmos 86, 10 diz: só tu és Deus. Não está escrito: só vós sois Deus, Pai, Filho e Espírito. Só tu és Deus. Deus é um. Podem perguntar: uma vez que Deus é apenas um, por que Deus falou de si mesmo sobre nós, em Gênesis 1:26, falou nossa imagem. Gênesis 1:26a diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é um, mas está falando aqui no plural, porque ele é Deus triuno. Deus é um, contudo três: o Pai, o Filho e o Espírito. Deus falando como eu e também como nós, das duas pessoas. Isaías 6:8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, singular, e quem há de ir por nós, plural. Deus fala de si próprio, por um lado, como eu,
e, por outro lado, como nós. Temos então que eu é nós é eu e nós são idênticos. Assim, Deus é singular ou plural? Vou deixar vocês com cabeça tonta. Isso é um tanto misterioso, é difícil de compreender, mas nós precisamos desfrutar. Por isso, devemos simplesmente tomar a revelação da Escritura como ela é. Precisamos crer que é assim por ser Deus. O Pai, o Filho e o Espírito. Mateus 28:19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui o Senhor fala claramente das três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito. Mas o nome está no singular, ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome, no singular. Isso é realmente misterioso. Um nome para três. Daí a expressão três, um ou triuno. Apesar de Deus ser somente um, há contudo a questão dos três, o Pai, o Filho e o Espírito. O Deus triuno coexiste simultaneamente de eternidade a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito, todos sendo Deus. Sem dúvida, o Pai é Deus. 1 Pedro 1:2 diz: eleitos segundo a presciência ou pré-conhecimento de Deus Pai. Efésios 1:17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Então, o Pai é Deus. O Filho também é Deus. Vamos ver aqui agora. Hebreus 1:8, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Falando do Filho, dizendo que ele é Deus. João 1:1, no princípio era o Verbo, ou Logos, palavra constante. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, o Verbo, a palavra, é Cristo, o Filho e é Deus. Romanos 9:5, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Então, Cristo, Filho, é sobre todos e é Deus bendito para todos sempre. O Espírito também é Deus. Atos 5:3-4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Está falando do Espírito, mas mentiu a Deus. Então, todos os três, o Pai, o Filho e o Espírito, são Deus. Entretanto, não há três deuses. Não há três deuses. Deus é apenas um. E isso é um mistério. Podemos simplesmente receber e desfrutar essa pessoa maravilhosa, conforme o que dizem as Escrituras. Não precisa entender muito, desfruta. O Pai, o Filho e o Espírito, todos sendo eternos. O Pai eterno. Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Pai da eternidade aqui é traduzido como Pai eterno. O Filho eterno. Hebreus 1:12, tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim, eternos. Hebreus 7:3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, o Filho eterno. O Espírito é eterno. Hebreus 9:14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então nós vemos aqui que os três são eternos, né? O Pai, o Filho e o Espírito coexistem simultaneamente. João 14:16-17, e eu, Filho, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, ou da realidade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, os três simultaneamente. O Pai, o Filho e o Espírito existem juntos ao mesmo tempo. Efésios 3:14-17. Por esta causa, Paulo, falando, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra,
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, os três coexistindo no mesmo versículo, nos mesmos versículos, né? E mostrando que os três coexistem ao mesmo tempo. 2 Coríntios 13 nos diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse é um versículo muito importante, né? Que nos fala exatamente a função de cada uma das pessoas da Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos concede graça. Graça mesmo para quem não merece, né? Graça é o presente para quem não está merecendo, mas Ele nos concede a graça. Deus nos concede um amor, o amor vem de Deus. Deus é amor, Deus é luz. E o Espírito Santo nos traz a comunhão, nos traz a presença de Deus e do Senhor Jesus para dentro de nós, né? A comunhão é com o Espírito Santo, e que seja com todos nós. Então, os três, o Pai, o Filho e o Espírito, são eternos e coexistentes. A figura assim que eu achei que mais pode explicar a figura do Deus triuno seria essa aqui, que seriam três partes da Trindade, né, coexistindo conjuntamente, cada uma muitas vezes com a sua função, uma função particular, mas que são um só e que se movem de uma mesma maneira, conjuntamente, e coexistem, né? Isso aí a gente vai dizer e falar, explicar um pouco melhor no próximo vídeo. Então, que todos tenham uma excelente semana e que o Senhor abençoe a cada um de nós.